essa notícia acabou de sair diretamente do site do STF. Eu vou mostrar aqui para vocês todo o andamento. Se você já deu entrada, se você não deu ainda, fique até o final desse vídeo que eu garanto para você que vai valer muito a pena. Revisão da vida toda acabou de sair. Vamos olhar aqui, ó, diretamente no site do STF. Para quem não sabe, é o tema 1102, que diz o seguinte: possibilidade de revisão do benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva do artigo 29, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9876. Então, essa é a revisão da vida toda. Tá aqui, ó, a repercussão geral, sim, e tá aqui, relator ministro Marco Aurélio. E descendo um pouquinho mais nessa tela, olha o que a gente tem aqui, acabou de sair, ou seja, notícia que a gente está trazendo para você praticamente em tempo real aqui. A gente trouxe a notícia que dia 9/11 a gente teve o andamento aqui, né, do ministro André Mendonça, e agora incluído no calendário de julgamento pela presidente Rosa Weber. Data de julgamento, dia 23/11, isso mesmo, a próxima quarta-feira a gente já vai ter provavelmente o resultado. Por que eu estou falando provavelmente? Pode ser que alguém peça uma vista, alguma coisa assim, mas esse processo está mais do que maduro e eu vou mostrar aqui para vocês o porquê. Então tem tudo para sair já uma vitória e uma decisão agora no dia 23. Então presta atenção no que eu vou falar durante o vídeo aqui para você não deixar dinheiro na mesa. Olha só, para quem não sabe, faltando 29 minutos para o fim do prazo do julgamento que reconheceu a revisão da vida toda, ou seja, pessoal, a revisão da vida toda já havia sido reconhecida. Vitória dos aposentados e pensionistas em detrimento do Instituto Nacional de Seguro Social, ou seja, o INSS. E aí o ministro Nunes Marques, faltando 29 minutos, pediu um destaque para travar o processo. A gente sabe que foi uma decisão muito política, talvez naquele momento ali de pandemia, por conta do auxílio emergencial que estava pesando muito, e foi uma decisão que travou o processo. Ou seja, a decisão virtual do STF teria que ser debatida presencialmente pelos ministros da Corte, o que poderia representar um revés para os segurados, ou seja, iam desconsiderar o voto do Marco Aurélio, que já havia sido favorável, simplesmente porque ele se aposentou. Antes de o Supremo bater o martelo final, ele precisava então dirimir algumas questões de ordem prática em função do rumo que o caso tomou. O pedido de destaque de Nunes Marques, realizado após a divulgação dos 11 votos emitidos por julgamento virtual, gerou um imbróglio no caso. Houve a necessidade do presidente do STF organizar um novo ajuste no regimento interno para saber se o pedido de destaque, cujo fim fosse refazer o julgamento presencial, poderia ser feito mesmo com um assunto já resolvido por todos os ministros, ainda que com o voto do ministro recém-aposentado, que era Marco Aurélio. E agora, no último dia 9, o processo da revisão da vida toda teve um andamento muito importante e a gente trouxe aqui. Você que é inscrito no canal já estava sabendo e a gente já tinha avisado que a qualquer momento a ministra Rosa Weber poderia incluir na pauta de julgamento. Ele destrancou o processo e aí o ministro André Mendonça requereu que a revisão fosse incluída na pauta. Isso significou que o processo teria o seu julgamento retomado e a data de julgamento foi marcada então agora pela ministra Rosa Weber para o dia 23. Acreditamos que a publicação agora, que a vitória, inclusive saia esse ano ainda, a publicação dessa decisão que vai sair do dia 23. O pedido de pauta realizado pelo ministro André Mendonça foi de extrema diplomacia, pois o processo encontrava-se em um limbo previdenciário, ou seja, ficou lá esquecido e era cômodo, né? Porque não vai gerar despesa para o governo, então não agendava-se uma data para decidir o processo e ele ficava lá parado. Como ele substituiu o relator, o ministro Marco Aurélio, que se aposentou em 2021, não poderia mais votar e julgar o processo em razão do anterior relator já ter votado e votado favoravelmente. E aqui vem o limbo que eu falei. Quem libera para a pauta o processo, que é o relator, porém, para pautar quando possui o voto pronto e aqui não iria votar, logo não iria pautar por uma questão procedimental apenas. Agindo com seu dever diplomático, e aqui cabe um elogio ao ministro André Mendonça, e com grande respeito ao julgamento, André Mendonça liberou o processo para a pauta e o julgamento então foi marcado agora para o dia 23. Como a gente sabe,
que tem muita influência política dentro do STF, ele poderia ter enrolado isso para mais um ano, deixado para o próximo governo. Então, uma atitude elogiável e uma vitória muito grande já dos aposentados e pensionistas. E aqui vale uma ressalva: o julgamento não será reiniciado do zero, e sim retomado, pois o voto do ministro Marco Aurélio será validado já, e é um voto, né, favorável já aos aposentados e pensionistas. Olha só como é que estava o placar. Quando a revisão da vida toda foi julgada no plenário virtual, os 11 ministros da Corte Superior haviam declarado seus votos, com 6 ministros favoráveis aos aposentados. Desde a sua paralisação, após o pedido de destaque realizado pelo ministro Nunes Marques, nenhum fato ou ato novo aconteceu, e isso nos faz acreditar que ocorra a manutenção do resultado, proclamando-se então a vitória, enfim, dos aposentados e pensionistas com relação a esse caso, que já aguardam há mais de 10 anos uma decisão. O pedido de destaque é o requerimento para que um processo iniciado em plenário virtual passe a ser julgado no plenário presencial, e os aposentados esperam que o ministro Nunes Marques retire o seu pedido, pois nenhum fato novo veio ocorrer, e todos os ministros votaram baseados em um processo muito bem fundamentado, sustentações orais das partes, pareceres técnicos juntados, amplo debate por meio de memoriais e audiências, dentre outros atos processuais que deixaram todos os ministros à vontade para proferirem os seus votos, ou seja, o processo não tem nenhum defeito que possa invalidá-lo. Os aposentados aguardam por quase uma década a solução dessa injustiça causada pelo INSS em suas aposentadorias, quando, em muitos cálculos, aplicou uma regra transitória mais desfavorável, no caso, que a permanente, ferindo frontalmente a vontade do legislador. Esperamos que haja a retirada do pedido de destaque, garantindo assim maior eficiência processual, com um processo mais célere e menos custoso. E caso este ainda não venha a ocorrer, que os votos anteriormente juntados sejam mantidos, garantindo a proteção ao princípio da segurança jurídica. Isso é o mais importante, um processo que já estava ganho não pode ser alterado. Seria um escândalo. André Mendonça agiu muito bem com o que ele fez, então a gente tem uma expectativa muito grande agora para o dia 23. Eu quero trazer aqui para você que já entrou com a revisão da vida toda ou que está pretendendo entrar. Um resuminho aqui só para você se situar e não perder tempo. Quem tem direito aqui à revisão da vida toda, básico, tá? Só para você ter uma ideia. Teve o benefício concedido entre 29 de 11 de 99 e 12 de 11 de 2019. Por que esse período? Por conta dos últimos 10 anos. Então fique atento, porque aqui a partir daqui passou a conter o erro, né, no cálculo da revisão da vida toda. Então tem esse período aqui, que foi o erro. A partir de 12 de 11 de 2019 a gente teve a reforma da Previdência, que já corrigiu esse erro. Por isso, esse período, e você tem que considerar também os últimos 10 anos, tá? E vale lembrar aqui, pessoal, que os últimos 10 anos, eles vão contar a partir do primeiro pagamento que você teve no seu benefício. Então fique atento a isso, não é a data que o seu benefício foi concedido, e sim do primeiro pagamento. 2. Possui contribuições anteriores a julho de 94 e favoravelmente aqui, né, preferencialmente, na verdade, que sejam contribuições maiores do que as posteriores a julho de 94. Benefício precisa ter sido concedido há menos de 10 anos, como eu falei. Esse aqui é o tripé básico para você ter direito à revisão da vida toda. Preciso dizer também aqui para vocês, somente pelo fato de você cumprir esses 3 requisitos que eu falei, não quer dizer que você poderá ter um aumento considerável no valor do seu benefício. Vou explicar. Para você ver realmente a diferença no valor da sua aposentadoria ou da sua pensão, do seu auxílio-doença que você teve, é recomendado que você tenha recebido bem e, consequentemente, contribuído bem mais, né, antes de julho de 94. Quando eu digo bem, é um valor superior ao que você contribuía agora depois de julho de 94. Você possua poucas contribuições ou tenha começado a ganhar menos a partir de julho de 94. Isso aconteceu principalmente na crise aí, na época do Plano Collor, e teve muita gente que teve aí um problema de desemprego, acabou não se acertando mais no mercado de trabalho e passou a ganhar muito menos, e tinha as contribuições maiores
antes de julho de 94 e foi muito prejudicado com a concessão de um benefício com contribuições a partir de julho de 94. Esse público, principalmente esse núcleo de beneficiários, vão ser os que mais vão ter diferença no valor do benefício agora com essa revisão deferida. Essas são as situações que valem a pena pedir a revisão da vida toda. E ficar muito atento também à questão dos 10 anos, tá? Passou de 10 anos, aí não tem como mais rever o benefício, a famosa decadência. A gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Se você ganhava bem antes de julho de 94, isso fará com que a sua renda mensal, a RMI, renda mensal inicial, também suba, porque serão considerados todos os seus salários de contribuição. Imagine que você, apesar de ter começado a receber o benefício após 29 de 11 de 99, tenha salários de contribuição baixos antes de julho de 94. Na hora de calcular seu novo benefício, com base nas contribuições antes desse período, você verá que ele não influenciará em nada para aumentar o valor. Você também precisará ter poucas contribuições ou ter começado a ganhar menos a partir de julho de 94. Desse modo, serão os seus salários de contribuição antes dessa data, sendo maiores, que vão fazer aumentar o valor do seu benefício. Suponhamos aqui, por exemplo, que você possua 23 anos de contribuição, com o valor de recolhimento perto do teto do INSS antes de julho de 94 e somente 10 anos de valores mais baixos após essa data. Serão esses 20 anos de contribuição mais altas porque eles já contaram como tempo para você. Eles não contaram como valor de contribuição, né, para o período básico de cálculo do seu benefício. Então serão esses 20 anos de contribuições mais altas que farão com que seu benefício suba de valor. E tem casos que duplica, triplica até, às vezes, 4 vezes mais o benefício. E não se engane, pois não são somente as aposentadorias que poderão ser revisadas pela tese da revisão da vida toda. Isso aqui é muito importante, está todo mundo focando na questão aqui das aposentadorias, mas todos os benefícios que eu vou falar para vocês agora, cabe revisão da vida toda. Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez e também auxílio-doença e pensão por morte. Pensão por morte aqui, fazer um parênteses para vocês, é benefício precedido de outro, na grande maioria das vezes. Ou seja, o aposentado que faleceu deixou um benefício e a pensão por morte veio derivada dessa aposentadoria. Então, cabe a revisão da aposentadoria para depois rever a pensão por morte também. Então, tem que verificar isso. Muita gente pode deixar dinheiro na mesa, por isso eu peço que vocês compartilhem esse vídeo com quem vocês sabem aí que recebe a pensão por morte, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, enfim, tá todo mundo focando só na aposentadoria, mas todos os benefícios aqui que eu citei cabe a revisão da vida toda. Isso significa que se você recebe algum ou já recebeu algum desses benefícios e possui os requisitos que a gente falou anteriormente, né? Contribuiu com um período maior em 94, valores melhores antes de julho de 94, benefício tem menos de 10 anos, tem que correr atrás e pedir a revisão da vida toda. Não dá para pedir no INSS, ainda que a decisão agora seja favorável do STF, é um pedido que não é reconhecido administrativamente pelo INSS, mas pela Justiça sim. Então tem que procurar um profissional da área para poder rever. A qualquer momento a gente volta com notícias da revisão da vida toda. A gente vai acompanhar aqui como vai ser o andamento, a expectativa essa semana. Então se inscreva no canal, ative o sininho de notificação se você é novo por aqui. E dia 23 principalmente a gente vai trazer o resultado em primeira mão aqui para vocês. Ainda tem dúvidas sobre a revisão da vida toda? Deixe aqui nos comentários que a gente vai responder para você, seja em forma de comentário, seja em forma de vídeo, certo? Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo.